Hoje eu vim contar pra vocês a horrível experiência que eu tive confiando em um cara que eu conheci pelas redes sociais e acabei mandando fotos, vocês já devem saber, íntimas pra ele. E quando eu não quis mais falar com ele, quando eu não quis mais nada com ele, ele simplesmente espalhou pra todos os meus amigos, familiares e tudo mais. Bom, eu tinha 16 anos de idade quando eu tava navegando nas redes sociais. E foi quando eu recebi a solicitação de amizade. Um rapaz, aparentemente muito bonito e tal, porém bem mais velho que eu. A gente começamos a conversar, ele mandou mensagem, né, agradecendo por eu ter aceito e tal. Perguntou a minha idade, eu falei que tinha 16, ele falou que tinha 38 anos. E dali a gente começamos a conversar, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Depois disso a gente começamos a conversar diariamente, todos os dias, o tempo inteiro a gente estava ali conversando. Aos poucos ele foi dando minha confiança, foi me conquistando. Quando a gente já estava basicamente uns 2 meses, assim, conversando direto, todos os dias, ele me ligava normal e tal, ele começou a querer me ligar chamada de vídeo. Só que ele só me ligava chamada de vídeo quando meus pais não estavam em casa. Então ele estava sempre perguntando se meus pais estavam em casa. E eu perguntei pra ele, questionei ele, por que ele só queria me ligar chamada de vídeo quando os meus pais não estavam em casa. E ele falou que era por conta da diferença de idade, que poderia prejudicar ele, por eu ser de menor também e tal. Obviamente, gente, eu acreditei nessa desculpa dele. No começo, a chamada de vídeo era normal. Só que depois, ele começou a pedir pra mim atender, tipo, só de sutiã e tal. Depois ele começou a pedir pra mim atender só de calcinha, depois sem nada. E assim foi indo, gente, assim foi indo. Todas as vezes que ele me ligava, ele pedia pra me atender ele, tipo, sem nada, ou pra gente fazer uma brincadeira e tal, eu e ele. Vocês já imaginam, né, o que rolava. Só que no meio disso tudo, gente, ele pedia também vídeos meus sensuais, ele pedia fotos íntimas minhas e tal. E eu já tinha uma confiança muito grande nele, até porque dentro desses 2 meses que a gente já tava conversando e tal, ele sempre perguntava se eu tava precisando de alguma coisa, se eu queria alguma coisa, se eu tava precisando de dinheiro pra comprar alguma coisa, pra fazer a unha e o cabelo. E eu sempre falava que não. Primeiro por vergonha, e segundo que meus pais iam querer saber de onde estava vindo aquele dinheiro, de onde estava vindo aquilo tudo, né? Só que 2 vezes, gente, ele chegou a mandar dinheiro pra mim. Na verdade, ele mandou pra conta de um amigo meu, né, que já tá acostumado a mexer, a receber, a fazer transferência pra fora do Brasil também. Então ele mandou pra esse amigo meu, e esse amigo meu me passou, né? Então eu já tava confiante nele, tipo, 2 vezes ele mandou dinheiro pra mim comprar alguma coisa pra mim, um presente pra mim e tal, e ele foi me ganhando nisso. Só que era um valor baixo, gente, não era um valor alto, não, era um valor baixíssimo mesmo. Era só pra, tipo assim, provavelmente ganhar minha confiança, né? E aí ele começou a me prometer rios de coisas, sabe? Falando que quando eu tivesse 18 anos, que eu ia poder conhecer o país onde ele morava, que se minha mãe e meu pai não aceitassem que eu morasse lá, ele viria morar no Brasil comigo. Sabe, um monte de coisa, gente, me prometendo mares e rios, e eu acreditando naquilo ali. Eu já tava com os olhos cheios, sabe? Enquanto isso, ele ia me manipulando, ele ia exigindo, querer saber onde é que eu tava o tempo inteiro. Qualquer lugar que eu fosse, eu tinha que falar pra ele onde é que eu tava indo, com quem que eu tava indo. Ele começou a fazer eu me afastar de algumas amizades. Ele fez eu bloquear alguns rapazes, né, das minhas redes sociais. Ele começou a querer mandar nas minhas roupas também. Se eu fosse pro lugar, se eu falasse, vou pra um lugar, vou pra casa de uma amiga minha, ele queria que eu mandasse fotos de como que eu estaria vestida, pra ver se realmente tava pra mim com aquela roupa. Eu tava tão cega por ele, já tava tão apaixonada, que eu aceitava. Ele mandava eu tirar, eu tirava. Sinceramente, eu fazia tudo que ele queria. Tudo que ele queria eu fazia. E se eu não fizesse o que ele queria, ele ficava sem falar comigo. E aí eu ficava desesperada, porque eu queria falar com ele de qualquer forma. Então eu acabava fazendo o que ele queria pra poder ele não me rejeitar ou me desprezar, porque eu também já tava com a dependência ali dele fora do normal. E olha que a gente nunca se viu, né, pessoalmente, era só virtualmente mesmo. Mas, né, pelas promessas, né, que ele fez e tal, além de eu estar apaixonada, eu já criei, né, um futuro na minha cabeça com ele, né, que não existia, nunca existiu na verdade. E aí ele começou a, tipo, quando eu ia pra casa de alguma amiga, ou quando eu ia me encontrar com alguma amiga, ou quando eu ia em algum lugar com alguém, ele começava a me ligar o tempo inteiro, sabe? Me ligava. E aquilo ali já tava me enchendo o saco.
todas as vezes que eu falava que ia pra algum lugar, ele ficava me ligando o tempo inteiro pra saber se eu tava lá, com o que eu tava, sabe, o tempo todo eu tinha que atender o telefone. E isso realmente eu tava me cansando, as minhas amigas também falando que isso não era normal e tal, que era um relacionamento tóxico, e eu nem ligava, gente, literalmente, eu não tava nem aí pra isso. Até que um dia eu fui na casa de uma amiga minha e eu falei pra ele que eu ia na casa de uma amiga minha, né, a gente ia conversar e tal, a gente ia encontrar com outras amigas também lá. Então, se eu ficasse ausente, seria por conta disso. E ele ficou me ligando o tempo todo, toda hora. E tipo, as meninas começaram a falar que isso tava chato já e tal, que só eu que não tava enxergando isso. Eu acabei me estressando com ele, falei que não queria mais nada com ele, porque ele não deixava eu respirar, que eu não podia ir pra lugar nenhum, que ele ficava me ligando, sabe, querendo saber o que eu tava fazendo, o que eu tava falando o tempo inteiro. E aí eu falei pra ele que eu não queria mais nada com ele, que se ele continuasse me ligando eu ia bloquear ele. E ele foi e tipo, não respondeu nada. E quando foi no outro dia, ele falou pra mim que se eu bloqueasse ele, ele ia mandar tudo que ele tinha meu pros meus familiares, pros meus amigos e tal, até porque ele sabia quem era quem. E a princípio eu não acreditei, eu não liguei pra isso. Eu falei, tá, faz o que você quiser. Só que, obviamente, eu não acreditei que ele fosse fazer isso. E aí ele continuou ali me perturbando e tal, eu tava de saco cheio e acabei bloqueando ele. Quando eu bloqueei, ele mandou mensagem pra minha amiga, falando pra minha amiga mandar eu desbloquear ele, senão ele ia jogar tudo nas redes sociais. E a minha amiga veio desesperada falar pra mim que ele falou que ia jogar as coisas que ele tinha minha nas redes sociais e tal, e que ele também tinha mandado um vídeo que ele gravou, né, numa chamada de vídeo nossa, que ele gravou a tela, pra ela. E quando ele mandou pra ela, eu vi que realmente ele poderia sim mandar pra outras pessoas. E nisso eu desbloqueei ele, comecei a brigar com ele, perguntando por que ele tava fazendo aquilo, eu confiei nele. E ele tava fazendo aquilo comigo, e ele falou que isso era culpa minha, que ele não queria fazer isso, que ele tava fazendo isso porque eu não queria mais responder ele, eu não queria mais atender ele. E aí eu fui e falei pra ele que se ele continuasse fazendo essa chantagem, né, comigo, eu ia bloquear assim ele de vez e que ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que literalmente, gente, eu achava que ele gostava de mim, então eu achava que ele mandou pra minha amiga pra me assustar. E depois que ele continuou me perturbando, fazendo chantagem, sabe, brigando comigo, falando um monte de merda, que eu era isso, que eu era aquilo, eu fui e bloqueei ele de tudo, literalmente. E ele mandou mensagem de novo pra essa amiga minha, essa minha amiga também foi e bloqueou ele. Quando ela bloqueou ele, gente, quando foi no finalzinho da tarde, ele mandou as minhas fotos, sabe, vídeos meus e tal, pra todo mundo da minha família e pros meus amigos mais próximos. Ele mandou pra todo mundo, assim, sabe? Mandou privado de todo mundo. E aí todo mundo começou a me ligar. Minha família ficou desesperada, meu pai soube, meu pai brigou muito comigo. Nossa, meu pai falou muita coisa pra mim, porque meu pai achou que realmente eu tava me vendendo, assim, sabe? Porque a mensagem que ele mandou pra todo mundo foi que eu tava me vendendo virtualmente. Foi a mensagem que ele mandou pra todo mundo. E aí minha mãe veio e perguntou da onde eu conhecia ele e tal. Eu falei pra minha mãe tudinho, como que eu conheci ele, que a gente já praticamente namorando virtualmente, já tinha uns meses que a gente tava se falando. E por eu não querer mais falar com ele, ele fez aquilo ali. Mas realmente era eu. Eu falei, não tinha o que fazer, né, gente? Eu falei tudo e tal. E aí meu pai entrou em contato com ele. Meu pai falou pra ele que ia denunciar ele, ia denunciar a conta dele, porque eu era de menor e ele tava jogando minhas imagens, assim, né, nas redes sociais e tal. E ele pegou e me bloqueou de tudo, bloqueou todo mundo que ele mandou os vídeos, ele bloqueou todo mundo também e sumiu. Só que depois disso, gente, vocês sabem que os vídeos continuam ali, né, rodando. Ainda mais que ele mandou pra pessoas que talvez não gostasse tanto de mim. Então um desses vídeos viralizou ali no bairro, né? Todo mundo já sabia que era eu. E depois disso eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei um bom tempo sem sair na rua. Eu fiquei um bom tempo também de redes sociais desativado, sabe? Com vergonha, com medo também de ele ter colocado em outras redes sociais. E depois disso nunca mais a gente teve contato com ele. Ele sumiu de vez, literalmente. E uma coisa que eu vou levar pra minha vida e que eu nunca mais faço é mandar foto íntima pra ninguém. Pode ser namorado, marido, o que for, gente. Nunca mais eu faço isso na minha vida, porque foi a pior experiência que eu tive na vida. Fala, galera!
Gente, eu trouxe essa história aqui porque eu achei muito interessante. Primeiro porque um relacionamento virtual é tóxico e abusivo. E olha que é um relacionamento virtual, né, gente? O cara totalmente obsessivo, né? Obcecado por ela, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, queria monitorar tudo. E ele já era assim virtualmente, imagine pessoalmente como é que esse homem não ia ser, né? E segundo, pelo fato de ser uma garota de 16 anos, sem experiência nenhuma, né? Acabou caindo nas garras, né? Desse charlatão, né? Que é o que mais tem hoje em dia na internet. É um homem 71 querendo vir falar que tem isso, que tem aquilo, que vai levar a mulher pra fazer isso, fazer aquilo, inventa, sabe? Cria um futuro brilhante. E uma menina, né? Obviamente, tá na adolescência ainda, tá saindo da adolescência, na verdade. Caiu, né, gente? Ela não tem experiência com isso, tá conhecendo o mundo agora, né? Obviamente se encantou, encheu os olhos, como ela mesma falou. E quando foi ver, ela já tava na mão dele. Então tome cuidado, meninas, ainda mais vocês que são novas, que não tem muita experiência. Porque quem tem experiência cai nisso. As mulheres mais velhas caem nisso, tem mulheres que caem nisso. Imagina uma garota nova, né, que não tem experiência nenhuma de vida, né? Vocês viram que pra ela sair, ela teve que sofrer uma consequência, que foi ter fotos e vídeos dela íntimos vazados, né, gente? E ela, pra não ter a imagem dela, né, denigrida, pra não ter que passar por uma certa vergonha, talvez ela ficou ali na mão dele até um certo tempo, até que ela não aguentou. E também ela não acreditou, né, que ele fosse fazer isso, mas ele fez. Infelizmente, ela teve a consequência desse relacionamento virtual. Então é isso, galera. Se você já passou por algo parecido, se você tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante, pra gente tá enganjando mais o canal e o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas, tá bom, gente? Gente, a Riva vai sair agora essa semana, tá? Com certeza essa semana a Riva vai sair. Então acompanhem lá no Instagram, no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês participarem do sorteio da rifa, tá? Vai ser pela Loteria Federal o sorteio, tá ok? Não vou colocar muitos números, como eu falei, não vou colocar muitos números, muitas cotas, mas o sorteio será feito quando todas as cotas estiverem compradas, tá ok, gente? Então, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu vou estar deixando o link, né, do sorteio. E é isso, galera. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.